Vamos lá, turma! Tudo bem? Mais uma aula. Vamos continuar nossa apostila da página 3 até a página 6. Vamos lá aprender um pouquinho mais de didática 2? Vou falar com vocês hoje as etapas de um planejamento. São 3 etapas. Prestem atenção. A primeira é o planejar. O que é isso, professora? É a preparação ou a estruturação de um trabalho do docente. Esta etapa é aonde o professor prevê como será desenvolvido o seu trabalho durante certo período. O professor relaciona os conteúdos que serão trabalhados e como serão trabalhados, ou seja, busca uma metodologia adequada, recursos didáticos e tecnológicos que contribuem para a melhor participação, e a ser desenvolvido os conteúdos. Na sequência, é determinado os objetivos a serem alcançados e viabilizando estratégias para que, no decorrer do trabalho, os objetivos sejam atingidos. Esse é o que é planejar. E executar, o que é? É o desenvolvimento do plano de trabalho. Neste momento, as ações que foram organizadas durante a elaboração do planejamento são colocadas em prática para que o processo ensino-aprendizagem sejam efetivados. O trabalho é direcionado e constante por parte do professor para que o aluno construa seu conhecimento e transforme o seu conhecimento existente, passando do senso comum em um conhecimento organizado e sistematizado. A avaliação é a etapa do aperfeiçoamento. Esta etapa desenvolve a verificação para perceber até que ponto e os objetivos, se os alunos aprenderam, foram alcançados. Neste momento de avaliação é que se faz os ajustes na aprendizagem de acordo com os certos alunos e as necessidades deles. Será que o meu aluno aprendeu? Será que ele não aprendeu? O que eu vou poder melhorar? Porque o meu aluno alcance o meu objetivo. Planejamento são várias etapas, eu vou falar elas. A primeira é o processo de busca de equilíbrio entre meios e fins, entre os recursos e objetivos visando ao melhor funcionamento de empresas, instituições, setores de trabalho, organizações grupais e outras atividades humanas. O que é isso? Por que você falou disso tudo, professora, desses lugares? Porque o planejamento não se dá somente dentro da escola. A nossa vida, o nosso dia a dia, o que a gente vai fazer hoje, amanhã e depois, nós planejamos para ser executados. O ato de planejar é sempre um processo de reflexão, de tomada de decisão sobre a ação, processo de previsão de necessidades e racionalização de empregos de meios, ou seja, materiais e recursos humanos disponíveis, visando a concretização dos objetivos em um prazo determinado e em etapas definidas, a partir dos resultados das avaliações.
o planejamento, ele tem várias etapas, o que você vai fazer e qual vai ser a sua avaliação no final. Será que eu consegui? 2. Planejar em um sentido amplo. É um processo que visa a dar resposta a um problema, estabelecendo fins e meios que apontem para sua superação, de modo a atingir objetivos antes previstos, pensando e prevendo necessariamente o futuro, mas considerando as condições do presente, as experiências do passado, os aspectos contextuais e os pressupostos filosóficos, cultura, econômico e político de quem planeja e com quem seja planejado. Voltando, vamos lá, continuando, perdão. Planejamento educacional. O que é isso? É um processo contínuo que se preocupa com o para onde ir e quais as maneiras adequadas de que você, professor, vai chegar lá, tendo em vista a situação presente e possibilidades futuras, para que o desenvolvimento da educação atenda tanto às necessidades da sociedade quanto às do indivíduo. 4. Planejamento curricular. O que é isso? É o processo de tomada de decisões sobre a dinâmica escolar. 5. Planejamento de ensino. É um processo de decisão sobre a atuação concreta dos professores no cotidiano do seu trabalho pedagógico, envolvendo as ações e situações em constantes interações entre o professor e o aluno e entre os próprios alunos. 6. Planejamento escolar. É o planejamento global da escola, envolvendo o processo de reflexão, de decisões sobre a organização e o funcionamento e a proposta pedagógica da sua instituição de ensino. 7. Planejamento político-social. Tem como a preocupação fundamental responder às questões para quê, para quem e também com o que. A preocupação central é definir fins, buscar conceber visões globalizantes e de eficácia. Planejamento operacional. É a preocupação de responder às perguntas: o que? Como e com o que? Tratando prioritariamente dos meios. Tem sua expressão nos programas e nas mais especificamente os projetos, sobretudo tarefas administrativas, turmas, onde onde a ênfase é o presente momento de execução para solucionar problemas. O que é plano? Tem algumas etapas que eu vou falar para vocês. Primeira etapa. Plano é um documento utilizado para o registro de decisões do tipo o que pensar fazer, como fazer e quando fazer. E como fazer, já falei, com quem fazer, tá bom? O segundo é Plano Nacional de Educação. É onde se
reflete toda a política educacional de um povo, inserido no contexto histórico, que é desenvolvida ao longo, médio e curto prazo. 3. Plano escolar é onde são registrados os resultados do planejamento da educação escolar. 4. Plano de curso é a organização de um conjunto de matérias que vão ser ensinadas e desenvolvidas numa instituição educacional durante o período de duração do curso. O que é isso? Por exemplo, no início do ano você recebe um livro didático da turma, que você está inserida. Você vai pegar o índice do livro, você vai dividir isso em 4 bimestres ou em 2 semestres. Isso depende da nomenclatura da sua escola. Plano de ensino é o plano de disciplinas, de unidades e experiências propostas pela escola, professores, aluno ou pela comunidade. O que é projeto? Projeto tem várias etapas, eu vou falar para vocês. 1. Projeto também é um documento produto do planejamento, porque nele são registradas as decisões mais concretas de propostas futurísticas. Trata-se de uma tendência natural e intencional do ser humano. Como o próprio nome indica, projetar é lançar para frente, dando sempre ideias de mudanças e movimento. 2. Projeto pedagógico, segundo Vasconcelos e segundo Veigas. Projeto pedagógico deve apresentar as seguintes características. Vou falar algumas para vocês. A. Ser processo participativo de decisões. B. Procura-se instaurar de forma organizada o trabalho pedagógico. C. Explícita-se princípios baseados na autonomia da escola. D. Conter opções na direção de superar problemas no decorrer do trabalho educativo. E. Explícita-se o compromisso com a formação do cidadão. F. Nasce da própria realidade, tendo como suporte a explicitação das causas dos problemas. G. Ser exequível e prever as condições necessárias ao desenvolvimento e à avaliação. H. Ser uma ação articulada de todos os envolvidos. I. Ser construído continuamente, pois como produto é também um processo. 3. Projeto político pedagógico, que nada mais é o PPP da escola. Precisa ser entendido como uma maneira de situar-se no horizonte de possibilidades, a partir de respostas às perguntas como tais: que educação se quer na escola? Que tipo de cidadão se deseja? E para que o projeto de sociedade, seja o quê? Dissociado as tarefas pedagógicas dos aspectos políticos é difícil, visto que o educador é um político enquanto educador. É um instrumento teórico-metodológico que visa ajudar a enfrentar desafios do cotidiano da escola,
só de uma forma refletida, consciente e sistematizada e orgânica, e o que é essencial e participativa. É uma metodologia de trabalho que possibilita resignificar a ação de todos os agentes da instituição. O fato de ser político, fala da construção do projeto pedagógico, é que o planejamento no contexto de um processo participativo, onde o passo inicial é a elaboração do marco referencial, sendo este a luz que deverá iluminar o fazer das demais etapas. Turminha do meu coração, aqui fica a nossa mais uma aula, tá bom? Encerra-se mais uma aula. Até a semana que vem, na próxima aula. Beijos, fica com Deus.